Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos. Passando aqui só para refletir um pouco com você sobre o que valida a chamada ministerial. O que de fato é um pregador de sucesso. Primeiro que pregador de sucesso é aquele que cumpre cabalmente, fielmente a sua chamada. E existem pré-requisitos morais, espirituais, bíblicos para pregadores. Respeitar a família, cuidar bem do seu lar, ser um esposo leal, fiel, ser obediente aos seus líderes, enfim, produzir bons frutos, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, isso aqui eu fiz uma síntese, na verdade, de muita coisa que a Bíblia fala sobre o perfil de um pregador. Pregador de sucesso tem que ser como Jesus, como Pedro, como Paulo e tantos outros, Jeremias. Se um Jeremias ele existisse nos dias atuais, ele seria um fracassado, pois ele pregou 40 anos e ninguém se converte. E aí vai ele sendo levado para o cativeiro junto com aquela nação cuja qual ele pregou tanto tempo. 40 anos pregando e não teve sucesso algum. O próprio Ezequiel, que prega cerca de 40 anos também em Babilônia, ali no meio dos cativos, e não houve sucesso algum. O sucesso que eles tiveram, que eles obtiveram, foi em realizar a vontade de Deus cabalmente. E traçando aqui um paralelo com essa geração de pregadores, que a geração dos calças apertadas, pregadores agora que sobem no altar e sem nenhum pudor, porque eu acho que essa questão estética, de estética, ela traz algumas conotações. A gente não tem que ser ignorante ao ponto de entender que de acabar confundindo alguém, julgando alguém, melhor dizendo, pela sua questão de vestimentas, questão enfim. Mas vemos que há um descontrole terrível nessa área. É complicado demais essa modernidade que está, na verdade, se tornando uma mundanidade, uma libertinagem. Enfim, mas alguns anos atrás o que validava alguém como um grande pregador era pregar num evento enorme, grande, como Gideões, e até mesmo temos relatos aqui na internet de muitos que pagaram absurdos para pregar ali, só para ter a validade, serem reconhecidos como os grandes pregadores. Eu conheci homens como o pastor Messias, da Barra dos Coqueiros, foi quem me ensinou bastante. Nem dente tem na frente da boca, homem que Deus tem usado assim de maneira extraordinária, ele e a sua esposa. Conhecemos homens como, por exemplo, o pastor José Mário, uma unção espetacular. Se a igreja dele tiver, tem 30 membros. Enfim, homens como o pastor Murilo, que diante de uma deficiência que ele tem, ele acaba sendo um cara assim, de uma mente e de uma unção para expulsar demônio e escrever, e pregar, ensinar, sobre-humana. Então, se fosse daqui a lista dos ilustres desconhecidos, seria grande demais. Mas a intenção desse vídeo não é tecer críticas, mas refletir sobre o que de fato valida alguém como um grande pregador. Eu sei que seria redundante, mas a validade do ministério está em cumprir a vontade de Deus. Antes de ser pregador, nós temos que ser de Deus. Antes de ser pregador, nós temos que ser obediente à palavra de Deus.
né? É importante demais, é algo assim fundamental. Porque vemos aqui, por exemplo, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Em outra tradução diz, para estar com ele. Então, versículo 14, designou os 12 para estarem com ele e os enviou a pregar. Então, primeiro ele chama para estar com ele, depois os envia a pregar. O que nós precisamos nessa reta final da igreja é a validação da parte de Deus. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, disse Jesus, disse o Senhor Deus ao seu filho Jesus, comprovando a sua chamada, porque Jesus sempre fez a vontade do Pai, não se importando com a grandiosidade, com a questão monetária, com a questão dos holofortes. Pelo contrário, os grandes pregadores hoje, para mim, né, não são os que pregam para as multidões. Também não acho ruim isso, porque tem pessoas que têm chamados para isso. Mas os grandes pregadores, na maioria, eles não estão preocupados em aparecer na internet, ou se pregam para um pequeno grupo ou para multidões. Eles estão preocupados em exercer cabalmente a vontade de Deus. E que esse espírito de humildade, de verdade, e que essa direção de Deus esteja em nossos corações. Espere a validação, a comprovação, a aprovação do seu chamado da parte de Deus e não do homem, né? Não se esforce nesse sentido que muitos fizeram, de pagar para pregar em grandes eventos. E isso só abriu brechas para que eles caíssem em uma desgraça terrível. E Paulo alerta Timóteo dizendo que aqueles que amam as riquezas caem em muitos laços do diabo. Que Deus prospere-nos, que Deus nos faça ricos, que Deus nos abençoe, mas que tudo aconteça conforme a vontade de Deus, do Senhor. Marcos 3, 13 e 14. Que Deus abençoe.